Uma das propriedades do carbono é o encadeamento, ou seja, ele vai formando cadeias enormes e aparentemente não tem um limite para isso. Bom, como o químico é um pouco preguiçoso, vai começar a dar um pouco de trabalho para a gente escrever todas essas cadeias carbônicas daquele modo tradicional. E para isso a gente tem uma solução que é escrever as cadeias de uma maneira um pouco mais resumida, em que a gente omite algumas informações. Bom, eu já gravei essa aula, mas acabou apagando o celular, e eu passei um exemplo em que eu já passei para outra forma com a qual a gente está mais acostumado, tá? Então eu fiz explicando cada passo, nesse caso já está a resposta, eu vou aproveitar que eu já tinha outro exemplo e a partir desse eu mostro. Tá bom? Bom, explicando essa fórmula estrutural de traços, é o nome dela, ou de bastão, é a mesma coisa, tá? Em cada uma das quinas a gente tem um átomo de carbono, beleza? Então nessa molécula aqui nós temos um átomo de carbono aqui, outro ali, aqui tem mais uma quina, percebam que tem uma quina aqui, mas não são duas quinas, não. Tá? Aqui a gente tem dois risquinhos, porque isso significa uma ligação covalente dupla. Quando a gente tem apenas um risquinho, ligação covalente simples. Beleza? Se fossem três, ligação covalente tripla. Então é muito tranquilo, tá? Uma quina, carbono, carbono aqui, um só, né? Outro carbono ali e assim por diante. Beleza? Oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, enfim, qualquer elemento que não seja carbono deve aparecer escrito, tá? É o caso desses átomos de oxigênio ali e desses aqui. Exceto o hidrogênio, que o hidrogênio vai ficar escondido. Ele é o cara mais abundante em compostos orgânicos. Mesmo que a orgânica seja a química do carbono, o hidrogênio é muito mais comum. Normalmente os compostos orgânicos têm mais hidrogênio do que carbono, em quantidade, não em massa, né? Então os hidrogênios a gente não escreve de forma alguma, eles vão ficar subentendidos. Ou seja, você precisa fazer uma continha simples. O carbono tem que fazer 4 ligações, então o número de ligações que faltarem para ele chegar a 4 é o número de hidrogênios que ele apresenta. Esse carbono, ele está fazendo apenas uma ligação com outro carbono. Logo, ele deve ter ali 3 hidrogênios. É esse cara aqui. Carbono com 3 hidrogênios. Repare que até nessa forma estrutural mais detalhada, mais aberta, eu não sou obrigado a colocar hidrogênio. Em alguns eu fui colocando, tá? O ideal é você seguir um critério. Ou coloca todos ou não coloca nenhum. Mas aqui eu fui omitindo alguns e você pode sim fazer isso. Beleza? Deixar só um risquinho sem nada ali na frente, nesse tipo de forma. Você vai saber que tem um hidrogênio ali na frente, tá? Como que eu sei que aqui são 3 hidrogênios? Porque esse carbono só faz uma ligação. Outra possibilidade, como o hidrogênio está cheio por aí, se ele tem 3, é escrever assim, ó, CH3, H3C, tanto faz. Beleza? Uma possibilidade. Próximo carbono, ó, tá vendo uma ligação simples? Ligação simples, beleza? Aqui a gente tem esse carbono, que é esse daqui, desta posição. E como esse cara está fazendo já 2 ligações simples, 1, 2, para 4 ligações, faltam 2. Então ele tem 2 hidrogênios, para cima e um para baixo. Se for escrever assim, CH2 ou H2C, tá certo? Aí eu chego no terceiro carbono, tá aqui, terceiro carbono. Entre ele e o quarto carbono, né, eu estou numerando primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se você já estudou nomenclatura, você sabe que não é assim que dá a numeração, tá? O carbono 1, no caso, seria esse, mas eu não estou falando de nomenclatura, então eu comecei da esquerda aleatoriamente, beleza? Então, ó, entre o terceiro e o quarto carbono, aqui a gente tem uma dupla ligação. Dupla ligação, é o que eu via lá. Então, se esse cara aqui, o terceiro, ó, tá fazendo uma dupla e uma simples, é o que eu vejo aqui. Uma dupla e uma simples, já são 3 ligações. Ele tem apenas um hidrogênio. Tá certo? E aí você continua essa fórmula até o final. Lá no final aqui, ó, a gente tem aqui apenas um carbono. De novo, ó, dupla. Não é porque tem 2 quinas que vai ter 2 carbonos. Não, só tem 2 quinas porque tem 2 riscos. Mas aqui é só um carbono. Dupla O, OH,
tanto o OH como o AA estão ligados ao carbono. Repararam que aqui eu acabei representando o hidrogênio, ao contrário do restante da fórmula em que ele ficou subentendido. Então tem uma observação. Quando o hidrogênio estiver presente no grupo funcional, para quem não sabe, é uma parte diferente da molécula, diferente de carbono e de hidrogênio apenas. Tá? A gente vai falar disso já já. Mas quando o hidrogênio estiver presente no grupo funcional, ele deve ser escrito. Aí ele tem que aparecer. Eu acho que isso é muito tranquilo. Eu falei que ia fazer isso explicando, mas acho que já fui detalhado nesse de cima. E vou deixar esse daqui para vocês praticarem. E aí em um atendimento eu corrijo com vocês. Acho que não vai ter muita dúvida, não. Vai ser tranquilão.